Olá! Começa agora mais uma edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Meu nome é Gabriele Proença e hoje conversamos com Antônio Narciso Pires de Oliveira, também conhecido como Narciso Pires, um dos personagens da resistência à ditadura militar no Paraná. Viveu na clandestinidade e Narciso foi preso, sequestrado e condenado pelo regime autoritário. Na década de 80, Narciso liderou a criação do Comitê Brasileiro pela Anistia em Curitiba e seguiu na linha de frente em defesa dos direitos humanos. Como coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos do Brasil, hoje Narciso Pires participa do Movimento Popular e do grupo Tortura Nunca Mais no Paraná, lutando pela punição dos crimes da ditadura. Seja muito bem-vindo, Narciso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade e, sem dúvida, é um assunto extremamente importante que é o resgate da memória histórica em nosso país. Narciso, há mais de 50 anos você participou ativamente do movimento estudantil e luta, até hoje, pela identificação e punição dos torturadores responsáveis pela violência e morte das vítimas da ditadura. Você pode contar um pouco da experiência enquanto estudante que lutou contra o regime militar, primeiro em Apucarana e depois também em Curitiba? Eu integrei um grupo em Apucarana, eu tinha 17 anos, 18, 17 para 18 anos. E esse grupo original era um grupo de 5 garotos. O mais velho tinha, na época, 20 anos. O mais novo, eu era o mais novo, com mais um, 17, dos 5 iniciais. Depois tinha mais gente. Mas só para se ter uma ideia, destes 5 iniciais, 2 foram assassinados pelo regime militar, que é o Antônio dos Três Reis de Oliveira e o José Idésio Brianese, foram assassinados em 1970 em São Paulo. Saíram de Apucarana por falta de condições de continuar a lutar lá, em razão do ato institucional número 5, e acabaram sendo assassinados em São Paulo. Geraldo Magela Soares Vermelho também fazia parte deste grupo, foi preso em 1970 e tentou, inclusive, o suicídio na prisão por não resistir, por não aguentar mais as torturas que vinha sofrendo naquele momento. O outro menino era o Chico Vermelho, infelizmente morreu uma semana antes de todo mundo ser preso, mas foi uma morte acidental. E eu, que acabei sendo preso naquela época, e outras vezes, fui 6 vezes preso, passando 2 anos na prisão, inclusive. O movimento estudantil era muito forte naquela época. 68 era um movimento de resistência à ditadura militar. E tinha um forte movimento em Maringá, um forte movimento em Apucarana, e um forte movimento em Curitiba. Em Apucarana, eu era presidente do Centro Estudantil Nilo Cairo, era secundarista, era o maior colégio de Apucarana. E também presidente da União dos Estudantes de Apucarana. 2 dias depois, do 13 de dezembro, quando foi editado o ato institucional número 5, o exército de Apucarana invadiu e lacrou, fechou a União dos Estudantes de Apucarana, razão pela qual nós acabamos saindo lá. Vim para Curitiba, fiz vestibular, entrei em jornalismo na Federal e acabei, pela minha atuação dentro da Universidade Federal, assumindo a vice-presidência, ainda como calouro, vice-presidência do Diretório Acadêmico Rocha Pombo de Humanas, em Curitiba. Foi como vice-presidente que eu acabei indo para a clandestinidade em 70. No Paraná, com frequência, ouve-se discursos de quem ainda tenta defender o regime militar, alegando que, principalmente no interior do estado, não houve registro de violência, como ocorreu em outros estados do país. Você enfrentou a ditadura como estudante. Como avalia tais manifestações ainda presentes na mídia e, inclusive, por dirigentes políticos da atualidade? Olha, a história, quem está no poder, quem tem interesses, tenta inverter, tenta mudar a história, tenta construir uma outra narrativa. Obviamente, nós tivemos uma resistência no Brasil muito forte. Para se ter uma ideia, nós tivemos 500 mil pessoas perseguidas no Brasil durante o regime militar. 50 mil foram presas, 20 mil pessoas foram torturadas. E
No Paraná, o centro de tortura eram Curitiba, Apucarana e Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, nós tivemos eventos de tortura violentíssimos, Apucarana também. Eu fui torturado em Apucarana pelo capitão, na época, Esnar de Moura Romariz, em 1975, entre o dia 16 e 17 de outubro de 1975. Fui torturado por ele e por uma equipe formada por agentes do ICOT e da DOPS. E o importante também é o seguinte: a violência no Paraná também tenta se esconder. Ora, o centro de Apucarana, centro de tortura e repressão. E lá tinha o DOI-CODE. Se nós pegarmos a região ali de Foz do Iguaçu, em Medianeira, nós tivemos um massacre. Foram assassinados 6 pessoas naquela região. Denunciamos isso até hoje e cobramos respostas das autoridades da época sobre a localização dos corpos. Emboscaram e assassinaram na região próxima à Medianeira. Então, dizer que não houve violência no Paraná, nós tivemos aqui aproximadamente 3.000 pessoas presas e mais de 1.000 pessoas torturadas nesse estado. Torturadas. Sem contar a ação contra, que a gente reporta muito pouco, que é a ação do regime militar contra os trabalhadores sem terra na época, que eram camponeses, chamavam camponeses, e contra os indígenas. Só na construção de Itaipu, o sofrimento, a expulsão dos indígenas daquele território levou à morte de dezenas de pessoas. Então, temos sim uma história de violência no Paraná e no Brasil. Aqueles que querem esconder a história e tentam, por todos os meios, dizer que nós não tivemos uma ditadura, dizem isso de propósito, porque ninguém em sã consciência consegue aceitar a violência, a tortura, o desrespeito aos direitos humanos. Em Ponta Grossa, sabe-se que o regime militar também operou, como nas demais cidades médias do estado. Você tem alguma memória ou registro de atividade que envolveu movimentos de resistência a partir dos Campos Gerais do Paraná? Quando eu fui preso em 1975, na Operação Morumbi, que esse ano está fazendo 50 anos, aqui tinha 2 pessoas que foram presas também. O José Cardoso, a esposa dele, e em outro momento foi preso o José Canauabe, aqui de Ponta Grossa. Em 64, Danilo Schwab Matoso era oficial do Exército. Ele foi punido, perseguido por ser contrário ao golpe militar. Então, sim, em Campos Gerais, e principalmente na redemocratização, ali nos anos 78, 79, nós tivemos um forte movimento estudantil engajado, participando ativamente da luta contra a ditadura militar. E qual é a importância desse movimento estudantil no combate à desinformação e na manutenção da memória da ditadura dentro de espaços acadêmicos como centros e diretórios? Os estudantes, a juventude, o movimento estudantil, sempre foi um espaço importantíssimo de luta em todos os cantos, em todos os países do mundo. No Brasil não seria diferente. A juventude teve uma participação sempre teve uma atuação muito forte. Pega, por exemplo, a questão do petróleo, a guerra contra o nazismo no início de 40, a construção da Petrobras, as lutas do petróleo é nosso, e depois as lutas pelas reformas de base, por mudar este país, por tornar esse país mais justo, capitaneado pela União Nacional dos Estudantes, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. Os estudantes sempre estiveram envolvidos. Não é de graça que, durante a ditadura militar, o agrupamento social mais perseguido e que sofreu mais baixas do ponto de vista de mortes, de tortura, por os estudantes. Nós, inclusive, brincávamos naquela época que era estudante, profissão, perigo, porque, na verdade, era perigoso ser estudante durante o regime militar. E sim, o resgate da memória histórica, os estudantes, os centros acadêmicos, as organizações estudantis têm um papel fundamental, porque a memória histórica é uma disputa. Tem a memória daqueles que são os opressores. Eles não querem contar a verdade, eles querem mascarar a verdade.
Não, não foi bem assim, não aconteceu. E a verdade histórica é outra. É como, por exemplo, a memória histórica da escravidão. Ainda tentam nos passar que os escravistas brasileiros eram bonzinhos. Mentira. Torturaram, mataram, assassinaram a os escravos, violentaram de todas as formas por mais de 300 anos neste país. Uma dívida impagável de toda a sociedade brasileira. Resgatar esta memória, dar consciência do que foi a escravidão, dar consciência do que foi a ditadura militar no Brasil, não é uma coisa do passado. Nós estamos trabalhando com o futuro, porque é com este conhecimento, com estas informações, que nós vamos construir um futuro sem violência, um futuro sem tortura, um futuro sem golpes militares, um futuro de democracia, de paz, de fraternidade entre todos os brasileiros. Alguns tentam, sim, descaracterizar e dizer que a ditadura não foi assim. Foi violentíssima. 500 mil pessoas perseguidas, 50 mil pessoas presas, 20 mil pessoas torturadas, 432 pessoas assassinadas nos porões da ditadura, mas milhares de camponeses e indígenas assassinados pela ditadura militar. Quais iniciativas são importantes para combater a desinformação que até hoje envolve as memórias de lutas e resistências contra a ditadura militar no Paraná? Claro que todas as iniciativas de debate, de informação, de busca, de pesquisa histórica, até para buscar, de fato, a verdade, todas essas iniciativas são importantes, mas elas têm que ser permeadas pelo pensamento crítico. O pensamento crítico é essencial para que as pessoas não sejam manipuladas. Tem que ser crítico, tem que construir dentro da universidade um pensamento crítico permanente. Não dá. A educação, a universidade, as escolas são reprodutoras do pensamento dominante. O pensamento dominante não tem interesse em transformação. O pensamento dominante tem interesse em formar trabalhadores, profissionais para atender às necessidades do capital. O pensamento crítico ele vai muito mais além. Ele tem um projeto de sociedade. Ele quer construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais solidária. E para construir, nós precisamos trabalhar essa memória histórica. E os estudantes são fundamentais neste processo. A universidade tem que ser permeada pelo pensamento crítico. Esse pensamento crítico não vai surgir das direções das universidades, mas do movimento estudantil, do ativismo estudantil, dos centros acadêmicos, dos diretórios, enfim, esse espaço orgânico e mesmo paralelos, criando centros de direitos humanos dentro da universidade, procurando interagir com a sociedade, procurando interagir com a periferia da cidade, para poder construir realmente, primeiro entender o processo, entender a realidade brasileira e, a partir daí, trabalhar propostas de transformação. Os estudantes têm um papel crucial nesse processo. Muito obrigada pela entrevista, Narciso Pires. Eu é que agradeço. Espero que tenhamos outras oportunidades, porque eu acho fundamental que a gente trabalhe essa questão da memória, não apenas do regime militar, mas a memória dos movimentos sociais. Aí vão ter a percepção de que Ponta Grossa teve movimento social, teve uma grande participação, uma grande construção. O movimento estudantil de Ponta Grossa é importante que se resgate também essa memória histórica do movimento estudantil de Ponta Grossa. E encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!